Você vai ver no programa de hoje: Estado lança nota fiscal eletrônica e entidades do agro pedem mais tempo para o produtor se adequar. A nota eletrônica vem facilitar a vida de muita gente. A tecnologia é para todos. Proposta é estender essa obrigatoriedade até pelo menos o final do ano. O ano inteiro para fazer essa aplicação é necessário. Tem mais. Lançado em Florianópolis o livro do cooperativismo catarinense. Uma obra, assim, vamos dizer, inédita para o cooperativismo de Santa Catarina. E vocês vão conhecer hoje a família Kerkhoff, o nosso destaque da semana no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio. Trazer mais benefícios para a propriedade, para a família. Então hoje vai ser assim, um pouco levantando a bandeira de defesa do produtor rural, um pouco vivendo momentos históricos do cooperativismo e outro pouco saboreando a vida em família. Porque o nosso cooperativismo é cheio de boas atrações. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Fertilizantes Fecoagro para culturas de inverno. Mais qualidade, produtividade e resultados. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Todos sabem que, por decisão do Conselho Fazendário Nacional, a partir do dia 1º de julho, os produtores rurais têm a obrigação de emitir as notas fiscais de compra e venda de forma eletrônica. O tempo curto e escasso. Por isso, as entidades do agro e a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa uniram forças com o objetivo de empurrar para mais tarde esse prazo de vigência. Até porque há um entrave que precisa ser superado: o acesso à internet no campo. Com 364 mil imóveis rurais, com 9 milhões de terras agricultáveis, Santa Catarina é o 5º maior produtor de alimentos do país. Uma locomotiva que impulsiona todos os demais setores. Hoje, o título de maior produtor de maçãs, suínos, cebola, pescados, ostras e mexilhões é nosso. Além de sermos o 2º em produção de tabaco, palmito, aves, pera e arroz. E o 4º na produção de leite. Ufa, essa locomotiva não para mesmo. Em 2022, o agro catarinense gerou em faturamento 7 bilhões e meio de dólares. Isso representou 64% de todo o valor exportado. As carnes, os grãos e o setor agroflorestal foram os maiores vendedores de commodities. Só essas 3 áreas aí embarcaram perto de 7 milhões de toneladas. Não por nada, o agro catarinense responde por quase 30% do PIB do estado. Tô falando. Que a nota fiscal do produtor rural é um bem valioso que vai agilizar os processos de compra e venda, isso ninguém duvida. Agora paira uma pergunta no ar: como emitir essa nota se o sinal de internet lá no campo é deficitário? Bom, é isso que os deputados da Comissão da Agricultura estão tentando resolver aqui na Assembleia. Por isso a comissão chamou para conversa uma equipe de profissionais da Secretaria de Estado da Fazenda. Coordenados pelo diretor Dilson Takeyama, eles puderam expor os caminhos que a nota fiscal eletrônica está percorrendo. Mas ouviram das entidades que o prazo de 1º de julho para se adequar ao novo processo é muito apertado. Ninguém é contra o modelo que está sendo implementado. Eles só querem mais tempo. Primeiro nós temos que admitir que a evolução, ela chega e você tem que acompanhar. Então a FAESC defende primeiro que a gente tem que evoluir. Tem a nota eletrônica que vem facilitar a vida de muita gente. Agora, nesse momento, onde nós não temos ainda condições de emitir a nota eletrônica, em muitas situações no interior do estado, onde nem celular tem sinal,
Você não pode exigir desse produtor que ele vá fazer uma nota eletrônica se ele não tem acesso. Então a FAESC defende que a modernização, sim, porque você está produzindo e tudo estando na legalidade, você tem facilita a vida de todo mundo. Agora, nesse caso, é preciso que o governo entenda que aqueles que não têm condições de emitir, seja dado um prazo, e até porque eu acredito que o governo também vai se esforçar um pouquinho mais de fazer chegar sinal lá no interior, porque aí as coisas vão acontecer. Então a FAESC entende que isso é um processo normal de evolução, que tem que acontecer, mas aquele que não tem condição tem que ter um prazo aí até que o governo resolva colocar sinal ou de internet ou de celular através de um aplicativo que facilita a vida desse pessoal. Primeiro, precisamos entender que a tecnologia é para todos. E no primeiro instante, a nota fiscal do produtor rural, ela cria um certo choque no sentido assim, de que de repente em 1º de julho, uma data, ninguém vai mais poder comercializar nada. Não, me parece que a ideia do Estado, e daí é um convênio da União, a OSESC também participa na ideia do desenvolvimento do aplicativo, é de que todos, com o passar do tempo, deverão ter acesso e deverão ter a nota fiscal eletrônica digital. Então, o que se pretende, e ouvindo também nos bastidores a ideia do Estado, é termos essa condição, né, de disponibilizar, inclusive num momento anterior, para quem já tem tecnologia pronta, né, muitas propriedades já têm a estrutura pronta, só estão esperando isso, né, e como o Estado ainda não disponibiliza, talvez ele venha fazer isso de forma paulatina. É o que a gente espera. Para o Grupo Fecoagro, que engloba 10 cooperativas filiadas, mais todo o sistema Aurora Coop, onde estão quase 80 mil famílias associadas, a nota eletrônica vem em boa hora. Mas é preciso pensar antes nos treinamentos que os produtores precisam ter para manusear essa ferramenta. As cooperativas, de modo geral, são simpáticas a qualquer inovação que tenha no meio rural, especialmente nessa área fiscal. Elas não têm nenhum problema de acompanhar, de aplicar o que está sendo recomendado. Até porque elas são as principais interessadas de que a documentação fiscal dos produtos da área agrícola, ou que são destinados à agricultura, tenha o seu registro. Porque um dos princípios das cooperativas é não sonegar. E, portanto, com um documento fiscal dessa natureza, certamente vai ser mais fácil nivelar o tratamento a ser dado à produção agrícola. Agora, evidentemente que precisa ter infraestrutura para isso. E aí cabe aos poderes do governo a desenvolver, a implantar esse sistema. Feitas as apresentações com dados claros e concisos, a Secretaria da Fazenda entende que esse novo protocolo vai facilitar a vida do produtor lá no campo, porque todos os dados pessoais e das notas emitidas ficarão concentradas num único local, de fácil acesso e de simples manuseio. Essa nota fiscal eletrônica é um caminho sem volta, porque a realidade nos impõe, né? Hoje o mundo ele é digital, todo mundo faz as transações por meio eletrônico e é inevitável que em algum momento os produtores rurais passarão a ter que abolir essa nota em papel e adotar essa nota fiscal eletrônica, que ela traz, como foi apresentado hoje, inúmeras vantagens em relação à nota em papel. Takeyama lembrou ainda que o aplicativo que está em testes, assim que liberado, é outro instrumento que vai facilitar a emissão de notas fiscais por parte do produtor. O aplicativo ele foi pensado justamente nos problemas enfrentados pela nota fiscal do produtor eletrônico, como, por exemplo, a dificuldade no preenchimento da nota eletrônica. A nota eletrônica ela tem muitas informações que são complexas e que não são acessíveis ao público em geral. E a ideia base desse aplicativo é que esse aplicativo ele já vai trazer pré-preenchido quase todas as informações existentes na nota eletrônica e restando para o produtor, como foi demonstrado pelo colega, apenas aquelas informações essenciais, aquelas que ele já tem conhecimento da sua operação, semelhante àquelas que ele preenche num documento em papel. Um outro ponto que foi abordado é a dificuldade do acesso à internet. Por meio desse aplicativo, vai ser possível a emissão do documento fiscal do modo offline.
E quando o produtor ele conseguir se conectar a uma rede de internet, seja na sua residência, seja na unidade conveniada da prefeitura, seja na cooperativa, ele tem acesso à internet, essas notas que ficaram registradas no modo offline, elas vão ser emitidas automaticamente. E com isso soluciona o problema. Os deputados da Comissão da Agricultura ouviram, deram suas opiniões e quase todos foram unânimes. O prazo de 1º de julho é inviável. A ideia é que haja um tempo maior para que o produtor rural possa se adequar. 2023 é um ano, o ano inteiro para fazer essa aplicação é necessária. Eu vejo que levar a informação, a capacitação, envolver todos os agentes demanda um tempo. Como nós já estamos no mês de abril, no mês de junho está muito próximo. Então é necessário que nós prorrogamos durante o ano de 2023, para que todos os produtores rurais de Santa Catarina tenham a oportunidade de se capacitar, buscar esse conhecimento e passar a aplicar para que a nota fiscal eletrônica passe a valer, então, a partir de 2024. Eu acredito que vai acontecer nesse sentido e nós vamos intensificar muito o trabalho de divulgação e também de capacitação do programa de nota fiscal eletrônica. Ideias postas, agora é esperar para que os ajustes sejam feitos. Mas uma coisa está muito clara, o processo não vai mudar. Então, os produtores precisam buscar ajuda para entender como funciona esse novo modelo, porque a era digital chegou também ao campo. Depois dos comerciais, vamos mostrar o lançamento do livro do cooperativismo e falar sobre o sucesso da família Kerkhoff, os nossos personagens do quadro Gente que Fez. Representantes do cooperativismo, do agro e lideranças políticas estiveram conhecendo esse novo livro, que traz um compilado de contos. Sempre é uma alegria compartilhar um livro que tem assim, uma magnitude em Santa Catarina. Ah, se não fosse a Leila! A história de hoje passa por essa mulher que precisou muito cedo tomar uma decisão. Como os meus pais na época não tinham condições de me pagar uma faculdade, que não era assim que nem hoje, que você pode financiar e tal. Aí eu abri mão e fui ficando por aqui. Fiquem conosco, intervalo rápido, já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, Osesc Sescope Santa Catarina e Fertilizantes Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. Osesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Está na hora de planejar a safra de verão. Então, aproveite a oportunidade das cooperativas e antecipe suas compras. Este ano os preços estão mais atraentes e o custo de produção por hectare também caiu. Para quem vai plantar milho, soja ou arroz, o momento é esse. Afinal, com os bons preços pagos pelos grãos e as altas produtividades, o seu lucro será ainda maior. Procure uma cooperativa e peça os fertilizantes especiais da Fecoagro, Nobre com Algem e Cooper Animais. 2 fórmulas especiais que geram maior produtividade. E com eles o seu lucro estará garantido. É que a proporção de troca nunca foi tão vantajosa como agora. Compre os seus insumos e faça o melhor negócio. Porque quem investe em tecnologia, colhe mais resultados.
Com quase 100 anos de história, o cooperativismo catarinense finalmente ganhou um presente. E que presente! Depois de décadas, eis que, graças a 3 personagens brilhantes, foi lançado em Florianópolis um livro de contos, com relato de pessoas que viveram páginas dessa jornada e que servirá, de agora em diante, como símbolo desse movimento gigantesco. O lançamento oficial reuniu um seleto grupo de personalidades. Seja em fotos, seja em vídeo, seja em preto e branco ou em cores, o cooperativismo catarinense sempre foi marcado por gente comprometida e profissional, que construíram um legado jamais visto. Com cooperativas quase centenárias e outras completando meio século, o sistema, seja ele do ramo que for, foi se tornando fundamental para as comunidades. E agora, ele também vai estar em livro. São 430 páginas, 3 organizadores, 2 entrevistas e 36 personagens contando histórias vividas ao longo do tempo. É um grande compilado com inúmeras passagens. E o lançamento oficial dessa nova obra, que tem a chancela do Ministério da Cultura e o apoio financeiro da FECOAGRO, do BRDE e do Grupo Seraçá, via Lei Rouanet, reuniu um seleto grupo de cooperativas em Florianópolis. A gente recebeu o convite do Instituto Histórico de São Leopoldo para integrar, então, essa programação dos 200 anos de imigração alemã no Brasil e falar sobre o tema cooperativismo em Santa Catarina, né? Então, lá desde 2019, que eu e o Leandro e o Giovanni, então, estamos organizando, entrando em contato com os autores, né? Buscando apoio também, né? Então, atrasou um pouco, digamos assim, ali durante a pandemia, por todo o contexto, né? Mas, assim, eu acho que é muito gratificante chegar nesse momento onde a gente tem mais de 40 pessoas envolvidas, né? Entre autores, colaboradores, organizadores, enfim. E chegar numa obra, assim, vamos dizer, inédita para o cooperativismo de Santa Catarina, em que abrange tantos ramos do cooperativismo, né? Quase todos os ramos, e praticamente todas as regiões de Santa Catarina. A FECOAGRO foi parceira de primeira hora, com investimento financeiro e com relatos contados pelo diretor Ivan Ramos, um cooperativista com mais de 50 anos de vida plena dentro do sistema. O dinheiro que é uma parte do ICMS, né? Que a gente pode ajudar entidades e tal. E aqui também foi ajudado um pouco, né? A Elisandra, a autora do livro, que escreveu o livro, no caso, com as ideias. Mas é muito importante porque ela conseguiu pôr também no livro várias páginas falando da FECOAGRO. E várias entidades, várias personalidades também que são muito importantes e consta nesse livro. A intenção dos autores é colher depoimentos de pessoas, de lideranças, de técnicos que passaram pelo cooperativismo desde da sua implementação em Santa Catarina. Então ele fez uma coletânea, vamos dizer assim, de informações e com depoimentos importantes. Que quem viveu, não é alguém contando o que poderia acontecer, é alguém que viveu. Então eu acho que isso aí é uma forma interessante de você deixar registrado na história o que se passou no cooperativismo nos últimos anos. Além da sua participação, tem o DNA da FECOAGRO, através da lei de incentivo. Eu acho que essa relação também é importante no social, né? Sim, o caso da FECOAGRO, eles solicitaram para que a gente mostrasse como surgiu a FECOAGRO, o que ela atravessou de problemas ou de glórias nesse período. Então foi feito um relato, né, de toda a história da FECOAGRO até o ano de 2022, de forma resumida, né? O presidente do sistema OSESC Sescope, cooperativista Luiz Vicente Suzin, também deixou sua marca no livro. Para mim foi uma satisfação bastante grande compartilhar realmente com um livro que conta a história da imigração alemã, depois a imigração italiana, em Santa Catarina e também do cooperativismo do estado de Santa Catarina. Isso é muito importante, então sempre é uma alegria compartilhar com um livro que tem assim, uma magnitude em Santa Catarina, que vai mostrar a história, está mostrando a história do nosso cooperativismo no estado de Santa Catarina. Histórias contadas por gente que viveu cada passo dessa jornada, páginas que agora se tornam vitalícias. Quando você une a energia de um com a força do outro, pode ter a certeza que o sucesso está garantido. E essa verdade a gente veio conhecer aqui em São Carlos, município que fica a uns 50 quilômetros de Chapecó.
O quadro Gente que Fez e Gente que Faz vai falar da família Kerckhoff e Heinen. Histórias que se completam para o sucesso de todos. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Aqui havia uma filha que queria muito estudar, um pai apreensivo com o futuro da propriedade e uma mãe dividida entre o presente e o futuro. Afinal, uma dúvida imensa pairava por aqui. Como fazer a sucessão rural? Mas nada como uma boa conversa para resolver esse imbróglio todo. A Leila decidiu ficar. Casou com o Cleiton, tiveram 2 filhos, o Jean-Rier e a Júlia, e tudo foi se acertando. Para a alegria do seu Celso e da dona Clarice. A propriedade do casal Kerckhoff ganhou mais alguns hectares com a chegada do Cleiton. Hoje, são 20 hectares entre lavoura de grãos, para o gado e para suínos. São 20 hectares onde reina absoluto a paz rural. Com as vacas, quem lida é a Leila. São 34 em lactação e perto de 15 mil litros mês. No começo foi difícil, porque era um sonho, eu gostava de estudar, mas como os meus pais na época não tinham condições de me pagar uma faculdade, que não era assim que nem hoje, que você pode financiar e tal, aí eu abri mão e fui ficando por aqui. E não me arrependo, estou bem feliz aqui. Isso tudo melhorou muito, né? Com a tua decisão, com o que veio depois. Isso, sim. E agora a gente vai atrás de cursos e a gente tenta se aperfeiçoar cada vez mais só para trazer mais benefícios para a propriedade, para a família. Sobre a suinocultura, o seu Celso não queria nem ouvir falar. Mas o Cleiton insistiu e hoje os dois vivem em perfeita harmonia. Na Pocilga Nova, são alojados 1.200 animais do sistema de terminação, onde as melhores tecnologias foram empregadas. Tudo para facilitar a mão de obra. É um projeto modelo. Para tentar não ficar só em uma atividade, né? E que nem a gente lida com vaca de leite e também até para o próprio adubo, né? Que facilita aí na adubação, né? Para melhorar as pastagens, né? Das vacas, né? E o que evoluiu a suinocultura? Olha, dá para dizer em tudo, assim, né? Até na questão do adubo, levando para as pastagens, né? Ela aumenta a quantidade de leite, né? A qualidade das pastagens, né? Mas hoje eu digo assim, o chiqueirão, a pocilga, é algo rentável, dá trabalho, dá satisfação. Eu queria que você me descrevesse isso. Olha, a gente está bem satisfeito, né? Dá trabalho, né? Mas se compensa, né? A incerteza do passado deu lugar à certeza no presente. Para a alegria desse casal, que hoje vê os netos correndo por aqui, uma alegria impagável. A gente gosta, a gente se instalou, vive bem e vamos ficar por aqui. Muito satisfeito. A família por perto, então, deve dar uma satisfação também, né? Sempre junto, cada dia, cada refeição, dá para dizer. E o orgulho? Bastante. Bastante. Ela é filha única. Ela sempre queria ser advogada, só que daí naquela época nós tínhamos uma estagiária e ela dizia para nós, não deixem ela ir, segurem ela com vocês, porque vocês temos essa. Daí fomos conversando com ela, daí ela desistiu do estudo para nós comprar a terra daí para ela. Daí a primeira terra que nós compramos, daí nós temos no nome dela também. Daí ela ficou, então continuando. Graças a Deus que ela segurou a para até agora, e agora os netos estão surgindo a ficar também. Bom, se a Leila decidiu abrir mão dos estudos para ficar em casa, ela jamais vai aceitar isso para os filhos. O Jean-Rier, por exemplo, estuda numa casa familiar rural em Caibi. Passa uma semana lá, na escola, outra semana em casa. O foco está na formação em técnico agrícola. Estou estudando ainda para ter um conhecimento maior sobre a área e para ficar atualizado com relação aos estudos e às tecnologias. Porque hoje precisa disso aqui, né? Sim, é muito necessário. E a escola te ensina, te dá um norte? Sim, ela ensina, ela mostra também
como é o presente e também como pode acontecer o futuro, né? Para continuar na propriedade. Continuar na propriedade e saber como lidar. Tomar decisões. Às vezes elas são duras, mas necessárias. E a Leila sentiu isso na pele. Agora, nada como o tempo, o senhor da razão. E assim, satisfeitos pelos resultados alcançados, a família Kerkhoff e Heinen seguem sua jornada, confiando sempre na força da cooperação. A vocês que estiveram conosco, muito obrigado pelo carinho. Até semana que vem. Tchau. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Está na hora de planejar a safra de verão. Então, aproveite a oportunidade das cooperativas e antecipe suas compras. Este ano os preços estão mais atraentes e o custo de produção por hectare também caiu. Para quem vai plantar milho, soja ou arroz, o momento é esse. Afinal, com os bons preços pagos pelos grãos e as altas produtividades, o seu lucro será ainda maior. Procure uma cooperativa e peça os fertilizantes especiais da FECOAGRO, Nobre com Algem e Cooper Animais. 2 fórmulas especiais que geram maior produtividade. E com eles o seu lucro estará garantido. É que a proporção de troca nunca foi tão vantajosa como agora. Compre os seus insumos e faça o melhor negócio. Porque quem investe em tecnologia, colhe mais resultados.